Saúde da igreja com a paz do Senhor. Queremos dizer da alegria de nós estarmos aqui nessa noite com o ensino da palavra. Houve um consenso da diretoria, da presidência da igreja, de ser ministrado nas terças-feiras as lições da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. E a presidência dividiu essas responsabilidades, né? O pastor Misael, ele, graças a Deus que Deus deu essa ferramenta maravilhosa para ele, e ele compartilhou com o ministério, está compartilhando com o ministério, e resolveu extrair do seu livro, que já está lá no forno, está quentinho, logo vai ser levado para a gráfica, para ser impresso e posteriormente publicado. Logo nós vamos ter essa bênção aí nas nossas mãos. E aí ele também extraiu essa revista, que é tema desse quarto trimestre, né? Esse último trimestre de 2020, ele resolveu então elaborar. E ele elaborou essa rica lição, né? essa rica revista com as suas lições, e nós temos o privilégio hoje de poder compartilhar com os irmãos, né? De poder, esses poucos minutos, né? Compartilhar um pouco, fazer uma súmula, fazer um resumo do resumo que é a lição, mas que eu tenho certeza que vai ser precioso, é um tema bastante polêmico, é um tema que a gente sabe que não é fácil de ser explanado, né? Mas que nós vamos tentar trazer a lume os irmãos aquilo que sem fugir do texto, sem fugir da ideia do autor, né? E nós estamos também com o desafio de levar essa ministração às nossas congregações, e queremos aproveitar essa oportunidade, parabenizar você, irmão, da congregação, que se dispôs, né, a se pôr na brecha, vamos dizer assim, para ser um instrumento aí na sua congregação e ensinar os irmãos aí. E eu vou fazer das palavras do pastor Misael, as minhas palavras, que já ouvi, talvez você mesmo que está aí vendo esse vídeo, você já ouviu. Ninguém que não sente para aprender, jamais poderá se levantar para ensinar. Então, ouvindo, aprendendo com outros, né? Que a gente vai tendo, vai aperfeiçoando as nossas habilidades, e ainda que a gente ache que as nossas habilidades são poucas, quem enriquece, quem capacita, quem dá o crescimento é o Senhor. E nós estamos aqui, eu vou mais uma vez mostrar, né, essa revista, para a glória do nome de Jesus Cristo, e eu quero parabenizar o pastor Misael, parabenizar também a iniciativa da presidência, né, de expor, valorizar isso, né, essa revista tão abençoada. Aí o tema é pecado, a transgressão das leis morais de Deus, né? Então nós vamos ter o privilégio nesses minutos aqui, compartilhar com os irmãos, né? E o que nos foi incumbido, a responsabilidade que nos foi dada foi de falar da terceira lição. E o tema da terceira lição está aí, em que consiste o pecado? Em que consiste o pecado? Essa é a introdução, e vamos para o próximo slide, que vai falar dos fundamentos, né? Os fundamentos onde que se encontra fundamento e base para que a gente fale a respeito do pecado. E eu quero fazer uma explanação aqui, que ainda que não está nas linhas escritas aqui na lição, mas é sabido que o pecado, lugar nenhum tem uma definição específica do pecado. Você não vai ver na lei de qual seja, na lei americana, na lei brasileira, na lei dos países europeus e da Ásia e de outros países qualquer, nas suas leis, nos seus códigos penais, nos seus estatutos, uma definição específica de pecado, dizendo que pecado é isso, e não se pode cometer pecado. Você vai ver isso na Bíblia, e também entre linhas, na interpretação. Como é que a gente faz a interpretação do que é pecado? É a concepção, é a ideia. E aí, quando você vai ler, quando você vai estudar teologia sistemática, você vai ver que os teólogos, eles são unânimes em dizer que pecado, eles definem o que é pecado, né? E aqui, o fundamento, que nós vamos ler agora, você acompanha aí, se você estiver sem revista, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade,
já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor do fogo que há de devorar os adversários. Se encontra o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 26 e 27. Então, o que é que ele quer dizer com essa palavra? Ele está dizendo o seguinte: uma vez foi oferecida a salvação. O pecado, nós vamos ver aqui que o pecado ele entrou no mundo por um homem, mas por um homem também veio a salvação. Mas a salvação é para todos. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estávamos da glória de Deus. Mas uma vez o Senhor morrendo na cruz do Calvário, expiando o seu sangue na cruz, Ele nos deu o direito da vida eterna através do arrependimento e alcançando o perdão que foi nos dado. Mas, veja bem, se uma vez, aqui a interpretação aqui do fundamento é, uma vez dado, pastor Jesnean, a salvação, e se nós renegarmos, nós fazermos pouco caso dela, já não resta mais nada a não ser uma expectação, uma coisa horrível, uma espera de um juízo horrível. É mais ou menos assim, imagina uma pessoa com muita sede no deserto, com muita sede, e está prestes a morrer, mas ele tem um copo d'água, que vai ser o alívio, que vai dar sustentação para que ele possa prosseguir outros dias, e de repente ser resgatado do deserto. Mas de repente, ele descuida e derruba essa água, e essa água é derramada e ele fica. Qual é, na interpretação lógica humana, no raciocínio humano, o que vai acontecer? Foi-se a esperança daquela pessoa que estava em meio ao deserto alcançar a vida. Ele derramou, ele desperdiçou, jogou fora a oportunidade, desprezou a oportunidade. É o que a interpretação que nos dá aqui no fundamento. No próximo slide, nós vamos ver as referências bíblicas, né? E diz assim, as referências bíblicas. E assim que todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados, mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus, daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Essa é a referência que o autor pegou na Bíblia, e na carta também aos Hebreus, e trouxe para que nós tivéssemos uma compreensão e entendesse aqui. Ele disse que por um pecado entrou. Nós sabemos que por um homem entrou o pecado no mundo, mas também por um homem, Jesus, entrou a salvação. Próximo slide, nós vamos falar de lei moral, da lei moral. Diz respeito, o que é a lei moral, né? O que é a lei moral? Onde é que a gente vê isso? Onde é que a gente vê isso dentro da Bíblia? Que leis são essas? De onde provém essa lei moral, né? Por que existe essa lei moral? Porque a referência do autor, dizendo aqui, trazendo a lume, que o pecado é uma ofensa às leis morais de Deus, né? A lei moral diz respeito à relação do homem com Deus e à relação do homem com o seu próximo. A relação do homem com Deus, uma relação vertical, não é? Uma relação entre nós, pecadores, com o Criador, Deus, e uma relação entre nós, uma relação horizontal. Eu não posso dizer, diz a Bíblia, o apóstolo escreve, que eu não posso dizer que amo a Deus que não vejo e odeio o meu próximo. Como é que eu posso dizer que amo a Deus que não vejo, enquanto eu odeio o meu próximo? Então, existe essa lei moral, existe uma responsabilidade de nós, enquanto seres, e aí eu vou, não especificamente o cristão, o crente, aquela pessoa que se sente e sabe que é cristão, que se sente servo de Deus, não está restrito somente a essa pessoa, mas nós vamos ver aqui que a lei é para todos. Então existe uma relação entre eu e Deus, entre eu e o meu próximo. Eu tenho que saber que para eu agradar a Deus, eu tenho que viver bem com o meu próximo, não tem como. Não tem como eu agradar a Deus e contrariar na relação com o meu próximo a Deus, ok? Próximo slide. Objetivo geral
Objetivo geral. Qual é o objetivo geral dessa lição de hoje? Estudar sobre em que consiste pecar, segundo os seus conceitos e desafios. Nós vamos ver hoje essa lição. A gente precisa, ao término dessa lição, entender isso. Estudar sobre o que consiste o pecado, ok? Ou o que consiste o pecar. Nos objetivos específicos, no próximo slide, mostrar que o pecado está relacionado à violação das leis de Deus. O pecado está relacionado a violar as leis de Deus. Segundo, analisar por que as pessoas escolhem ídolos para adorar. Será por quê? Que as pessoas sempre, elas precisam de algo para se apegar, se assegurar. Será que isso é da agora? É peculiar ao povo brasileiro, que é cheio de imagem, inclusive o autor vai fazer referências a isso aqui também, cheio de seus deuses. Será que é uma peculiaridade? Será que isso é inerente só ao brasileiro? Ou é uma coisa de todos os seres humanos? E desde a criação, desde o odierno, desde os princípios primórdios da humanidade, os seres humanos, eles precisam de algo para tocar, de algo para se sentir seguros, E aí, será que é uma coisa peculiar? Nós vamos ver também. 3, estudar sobre as consequências de se ignorar o plano da salvação. Qual a consequência de nós virarmos as costas para o projeto e o plano que Deus arquitetou desde a eternidade, com Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário? Ele entregando-se lá na cruz do Calvário por nós. Qual é a consequência de eu virar as costas para isso? Fazer de conta que isso não é real. Porque, irmão, não tem como ignorar o plano de Deus e a obra expiatória de Jesus no Calvário. Existe razão, existe fé. Razão, a gente vê, a história foi dividida antes e depois de Cristo, razão. E fé é saber que o Deus homem, Jesus Cristo, Emanuel, Deus conosco, morreu na cruz do Calvário para salvar. E a Bíblia diz assim: ele veio para os seus, e os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu Deus o direito de ser chamados filhos de Deus, porquanto aqueles que creram no seu nome. Ok? Então, são os objetivos específicos. A introdução, o autor diz assim, segundo o autor, o entendimento do pecado só é possível com um convencimento do Espírito Santo na vida do pecador. Vou repetir, vou abrir um parênteses para que a gente possa entender isso aqui. O entendimento do pecado só é possível com o convencimento do Espírito Santo na vida do pecador. Onde que a gente vê isso? Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 8, ele diz assim, e o Espírito Santo virá. Jesus disse, eu tenho que ir, porque se eu não for, o Espírito Consolador não virá. E quando ele vier da parte do Pai, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí depois ele descreve as 3 coisas lá, depois se você tiver curiosidade, dá uma olhada, você também sabe, Ele diz o seguinte, só tem um caminho para o pecador se desconfiar ou entender que é pecador e que comete pecado, se ele for convencido pelo Espírito Santo. Só o Espírito Santo tem o poder de convencer o homem de que ele é pecador. Se o Espírito Santo não convencê-lo, ele nunca vai entender isso. Ele vai andar alheio, mas o Espírito Santo veio, e ele veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, os 3 parâmetros da justiça de Deus. Primeiro, o homem reconhecer que é pecador. Depois, se arrepender dos seus pecados e aceitar o plano de salvação de Jesus, para ele ter o direito um dia ver a face adorada do Mestre amado. É o único caminho. Introdução. O próximo passo, o tópico 1, o autor vai colocar o seguinte, ele vai dizer, pecar é viver em desacordo com a lei moral divina. Pecar é viver em desacordo. O que é o desacordo? Desacordar é você fazer um trato, é você fazer uma aliança, é você assinar um contrato de direitos e obrigações, e aí no decorrer do tempo, pastor, a pessoa quebra esse acordo,
a pessoa quebra essa aliança. Isso chama-se desacordo. Pecar é isso, é você andar em desacordo com as leis divinas, ou com as leis morais de Deus. É isso? A definição aqui, que o autor da revista, ele faz essa colocação. O que são leis morais de Deus? O que são leis morais de Deus? De onde o autor da revista, ele extraiu essa concepção de lei moral? Por que lei moral, né? Onde está isso? Onde é que eu posso ver na Bíblia essa concepção de leis moral? No próximo slide, nós vamos ver que tem a lei civil, a lei cerimonial e a lei moral. A lei civil, quando Deus, lá no Sinai, que ele extrai Israel era povo, porque já havia uma promessa de Deus dada a Abraão, que de Abraão nasceria povos e nações, e que a sua descendência seria como as estrelas do céu e como os grãos de areias da praia. E aí tinha um povo, só que esse povo, eles tinham promessa de terra. Era um povo, tinha a promessa da terra, Deus já tinha dado a promessa, Deus prometeu a Abraão, falou assim, essa terra que hoje tu peregrina nela e que tu pisa os pés sobre ela, eis que darei a tua descendência que virá depois de ti. Passará um tempo, depois da 4ª geração que vier de ti, eles voltarão para cá e eu os darei essa terra. Então, tinha um povo, tinha promessa da terra, mas não tinha lei. Então, eles não poderiam ser considerados como nação, porque uma nação politicamente falando, ela precisa ter povo, território e lei. Sem esses 3 parâmetros, não é nação. Por que a Palestina não é considerada nação? Eles têm leis, os palestinos têm as leis deles, tem o povo, que é o povo palestino, não pode se negar que existe esse povo, mas eles não têm território. Eles querem a faixa de Gaza que não é deles. Israel não abre mão de jeito nenhum, e se abrir, o negócio vai complicar para a nação de Israel. Mas por isso não são constituídos na ONU, não é reconhecido na Organização das Nações Unidas como nação, porque não tem território. Então, quando Israel se depara lá no Sinai com Deus, Deus institui as leis. E qual é a lei dessas 3 leis, civil, cerimonial e moral? Qual foi a lei que Deus deu a Moisés? Foi a lei moral, o decálogo, os 10 mandamentos. Pastor, e a lei civil? O que a lei civil faz? Ela regulamenta a relação de negócio, por exemplo, a negociação da terra, a aquisição da terra, quem é que tinha direito da terra, qual era o direito da primogenitura, quem é que deveria sim, quem deveria assado, o que se faria para alguém que se apropriasse de um bem que não era seu, o que se faria com alguém que matasse, por exemplo, um carneiro, um bode, um animal que pertencia. Então a lei civil, ela regulamentava isso. E essas leis estão lá em Israel até hoje. As leis cerimoniais, o que é a lei cerimonial? A Bíblia diz que tinha a expiação, tinha as oblações, tinha o sacrifício. E quando uma pessoa ia ao templo, já se ouviu muito isso aqui falar, quando uma pessoa ia ao templo, ele levava um animal, ele levava, às vezes, um bato, um pouco de farinha, um pouco de azeite, ele levava uma pombinha, ele levava um bode, ele levava um cordeiro, ele levava uma vaca para ser sacrificada. Essa lei cerimonial, isso aí foi abolida. Jesus, lá na cruz do Calvário, ele aboliu isso aí, ele se tornou sacrifício, então não existe mais. E a lei moral perdura. Que lei moral é essa? Essa lei, amados, ela não é exclusiva, o decálogo, a lei moral, ela não é exclusiva da nação de Israel. Apesar de Deus ter dado essa lei a Moisés e ter passado ao povo, essa lei, ela é universal. E não tem como o homem querer se eximir dela. Não tem como. Essa é a lei moral. E essa lei, ela está escrita na tábua dos nossos corações. A consciência nos traz, até o índio que é imputável, aquele índio que está lá, nativo lá nos ribeirinhos, onde nosso irmão Paulo sempre visita lá, que ele não tem contato com, vamos dizer, o homem branco, com o homem civilizado, até eles sabem dessa lei aqui moral.
eles, entre si, eles não roubam uns aos outros, eles não matam uns aos outros, se assim o fizer, eles são sentenciados. Por quê? Porque essa lei moral, o próprio Deus escreveu em nossos corações, através do Espírito Santo de Deus. Até a criança, quando ela comete uma coisa, a consciência dela, que está escrito a lei moral de Deus, ela se ressente. Ah, pastor, mas tem gente que não tem isso. Tem. Ele inflige, mas tem. Porque todo mundo que erra, sabe que errou. Adão, quando ele pecou, a primeira coisa que ele fez, pastor Geraldo, foi se esconder entre as árvores do jardim. Então essa lei moral, próximo slide, por gentileza. Lei moral diz respeito à relação do homem com Deus e à relação do homem com o seu próximo, né? Leis morais versus cruz. Moisés, o próximo, por gentileza. Aí não dá para você ver muito bem, mas eu queria fazer aqui, você que está aí assistindo esse vídeo, e os irmãos aqui presentes, eu fiz um paralelo aqui entre a cruz de Cristo e as leis morais. A cruz, esse objeto que é bem conhecido pela igreja, tem duas hastes perpendiculares, elas se cruzam, né, formando a cruz. Você vê que uma haste, ela é do chão, a parte vertical, subindo. E a outra haste perpendicular, ela é uma haste horizontal. Aqui, irmão, eu faço um paralelo entre as leis morais e a cruz de Cristo, de certa forma. Essa haste que liga a terra de modo aos céus, de modo vertical, é a minha relação, é o meu convívio, é a minha intimidade entre mim, que estou na terra, e Deus que está no céu. E essa haste horizontal é a minha relação entre eu e você, a forma que eu lhe trato, a forma que eu lhe respeito. No direito, eu não conheço nada de direito, mas eu já ouvi isso muito, o meu direito começa quando o seu termina. Eu não posso violar o seu direito, e nem você pode violar o meu. Isso lá para a Constituição brasileira, para o Código de Ética, para o Código Constitucional, para o Código Penal, enfim. Mas para Deus também é assim. Eu não posso violar o seu direito, e nem você pode violar o meu direito. Nós temos que mutuamente se respeitar e ter um convívio e viver em comunhão, porque Jesus diz assim, ó, Pai, eu te peço, não te peço que tu os tire do mundo, mas que tu os livre do mal, e que ele seja um, assim como eu e tu, ó Pai, somos um. Isso é convivência, isso é respeito, é uma relação mútua. Então a cruz de Cristo faz um paralelo com as leis morais. Se você vai pegar o decálogo, lá o primeiro mandamento diz assim, ó, não terás outros deuses diante de ti, não farás imagem de escultura, amarás somente o teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. E a Bíblia diz assim ainda, lá no primeiro mandamento, lá no decálogo, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, amém? É o primeiro mandamento, é uma relação entre eu e Deus. E depois diz assim, ó, não matarás, não roubarás. Uma relação entre eu e o meu próximo. Se eu não faço isso, eu estou cumprindo o mandamento e fazendo com que a lei moral que Deus instituiu a toda a humanidade se cumpra na minha vida. Aí, próximo slide. De tudo que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarda seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. De tudo que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Aqui não está dizendo, amado, do judeu, especificamente. Aqui não está dizendo especificamente do cristão evangélico, do cristão católico, ou do budista, ou de qualquer, do espírita, não. É dever de todo homem. Ou seja, os estatutos, a lei moral de Deus é instituída a todos. Paulo, ele diz que quem quiser viver, Júnior, pela lei, ele vai ter que cumprir a lei. Se eu não quero Cristo, se eu rejeito a Cristo, eu vou viver pela lei. Ele está falando isso ao judeu. Então,
mas aqui não especificamente só ao judeu, mas a todo homem tem por obrigação obedecer às leis de Deus. Não é específico a uma nação. É lógico que alguém da nação de Israel, e aqui foi Salomão que escreveu Eclesiastes, mas não especificamente só a nação, mas a todo homem, todo ser humano que tem a sua mente, que tem as suas faculdades mentais formadas e sana, que tem sanidade, ele tem que cumprir. A Bíblia diz que até os loucos acertarão com o caminho. Até os loucos entenderão que há um Deus que rege o mundo, o universo e fez todas as coisas, e ele deve obedecer, ok? O próximo. O que é o pecado? Como nós falamos, você não consegue, nem na Bíblia, amado, você vai ver assim, a definição de pecado. Vou procurar na Bíblia, por exemplo, lá na Bíblia você vai ver assim, Deus é amor. Mas você não vai encontrar, pecado é. Então, pastor, se a Bíblia não define pecado, a Bíblia não define pecado, mas a Bíblia diz da consequência do pecado. A Bíblia não define, pecado é isso, não. Pecado é aquilo. Mas e como então o autor da revista, eu já vi em outras revistas, já vi outros pregadores falando, uma interpretação, está entre linhas. E não é porque não está entre linhas, que a pessoa, mas o que é pecado? Pecado é ferir a santidade de Deus que está em você. Isso é pecado. Eu posso definir assim. O autor ele traz uma definição diferente, que é coerente, é precisa, e se nós praticarmos, nós vamos ser bem-sucedidos com isso. Mas você pode ter a sua definição. Se alguém chegar lá fora e perguntar para você assim, o que é pecado? Você fala assim, desobedecer a Deus é pecado. Por exemplo, não respeitar o próximo é pecado? Também. Não é? Então, pecado é toda desobediência às leis morais de Deus que separa o homem do seu Criador. É toda desobediência às leis morais de Deus que separa o homem do seu Criador. O profeta Isaías, no capítulo 59, versículo 2, ele diz assim, que os nossos pecados faz separação entre nós e Deus, para que porventura Ele não nos ouça. Então, você tem esse entendimento, que pecado é tudo aquilo que separa você, ou separa, quando eu falo você, amado, eu falo o ser humano, tá? Eu não estou especificamente referindo a você que está presente. Pecado é tudo aquilo que separa a criatura do seu Criador, melhor falando. Pecado é tudo aquilo que distancia o homem de Deus. Tudo aquilo que leva o homem para longe de Deus é pecado. Por isso nós falamos assim, ele se converteu a Deus, ou seja, ele estava numa trajetória contrária à vontade de Deus, pecando contra Deus, mas ele olhou para a cruz do Calvário, viu que um perfeito santo chamado Jesus morreu por ele, perdoou os seus pecados, ele aceita o plano de salvação e aí se converte, ou seja, ele vira as costas para o pecado e olha para o autor e consumador da sua fé, e ele vai dizer assim, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, agora o tempo que me resta nesta vida é fazer a vontade daquele que me chamou, enquanto é dia, amém? Aleluia, dá vontade de sapatear, relampear e pegar fogo, mas segura aí, aleluia, amém? Então é isso. O próximo, por gentileza, amado, reflexão. Vamos ter uma reflexão aqui, tá? O pecado tirou o homem do jardim, isso é consenso, amém? O que fez o pecado? O homem vivia, pastor Josnel, no jardim. Ele não tinha entendimento do mal e do bem. Ele não compreendia, ele não podia sofrer isso. A Bíblia diz que Deus fez o homem perfeito, mas ele procurou caminhos tortuosos. O homem tinha uma relação de intimidade com Deus. Seduzido que foi pela serpente, o nosso antigo inimigo, a antiga serpente, e aí ele deu evasão para o pecado. A síndrome de Satanás entrou nele. Ele queria se tornar igual a Deus, mas ele tinha semelhança com Deus. E o nosso inimigo, invejando isso, o seduziu e ele desobedeceu a Deus. E aí, ao pecar, o que fez? Deus
Deus tirou o homem do jardim, irmão, foi Deus que tirou o homem do jardim? O homem se retirou do jardim. A execução de Deus de afastar o homem do jardim foi consequência daquilo que ele praticou em desobediência a Deus. Não foi Deus que tirou o homem do jardim, pelo contrário, Deus colocou o homem no jardim, mas o pecado de desobediência do homem o levou para longe do jardim. Mas olha só, o pecado tirou o homem do jardim, o perdão, através do arrependimento, traz o jardim para dentro do homem. Amém? Autor desconhecido. O pecado tirou o homem do jardim. O perdão, através do arrependimento, traz o jardim para dentro do homem. Jesus disse assim, ó: se as minhas palavras estiverem em vós, e vós estiveres em mim, pedirei todas as coisas e vos será feito. E eu e o Pai viremos e faremos morada em vós. Amém? Aleluia. Vamos para frente. Tópico 1. Pecado relacionado ao pensamento. Quando não agimos segundo a moral, social, moral esta definida pelas nossas ações, somos rotulados de infratores. Ou seja, quando a lei diz assim, ó, você não pode trafegar nessa via acima de uma velocidade X, e aí você desobedece e inflige essa ordem, essa lei, e ultrapassa a velocidade, você vai ser multado. Tá? Alguém viu, ou através das câmaras, ou através do sistema eletrônico de radar exposto nas vias, nas rodovias, você foi visto. Então, existe uma prova material, alguém ou algo viu você praticando aquilo. Então, você é tido como infrator, e aí vem a penalidade. É isso mesmo? É assim que acontece? Sim ou não? É isso que acontece. Existe uma prova infalível de que você cometeu aquilo. E se as autoridades falhar, que é possível falhar, e eles têm que se retratar. E aí você tem o seu direito de reivindicar, né? Mas olha só, esse é o limite da lei ou julgamento humano, ou seja, ela só pode julgar ações e jamais pensamentos. O que a lei humana faz? O que as autoridades humanas fazem? Porque elas estão aí para a gente respeitar. Se tem o Código de Trânsito, ou o Denatran diz que você não pode ultrapassar o limite da via, e você ultrapassar, eles, como autoridade que são, imbuída de poder, eles podem multar você, ou até dar uma pena mais grave, certo? Mas eles fazem isso mediante prova. A justiça, o juiz só pode determinar uma sanção contra alguém mediante prova. E pensamento? A lei do homem tem como julgar pensamento? É possível um juiz, um ser humano, investido de autoridade de juiz, julgar pensamento? É possível isso? Tribunal humano só pode julgar mediante prova. Se é pensamento, como é que fica? Tem como, pastor, o homem infligir a lei moral de Deus no pensamento? Vamos para frente. Salmo 7, verso 9. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas o coração e a mente. Salmo 7, 9 é a referência do autor na lição. Olha só, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Será que o juiz pode conhecer o coração? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, e eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Só Deus tem poder para julgar pensamentos.
Só Deus tem poder para julgar pensamento. Chegaram a Jesus e disseram assim: olha, na lei de Moisés está escrito, se um homem for pego em ato de adultério, ele tem que ser apedrejado. Jesus falou assim: olha, em verdade eu vos digo, que se um homem olhar para uma mulher e a desejar no seu coração já cometeu adultério com ela. O nosso Deus, João, é o Deus que julga pensamentos, aleluia. Ele sonda o pensamento da alma e o intuito do coração, aleluia. Por isso que o salmista diz: Senhor, apresento-me ante de ti e me coloco na tua presença. Sonda e vê, ó Deus, se há em mim um pensamento que contraria o teu querer, e se assim for, purifica-me, lava-me com hisopo, aleluia, e eu ficarei mais branco que a neve, aleluia. Deus é o Deus que julga pensamentos. 2, eu vou correr aqui, amados, por causa do tempo, eu quero respeitar o tempo, ok? Tópico 2, o pecado relacionado à ação. Aí sim, o homem tem como julgar isso. O autor faz comparação à ação pecaminosa, à concepção de uma criança no ventre materno. A exposição do mapa do pecado, apresentado por Tiago 1,5, é pensamento, prática ou ato e hábito. Voltando para 1,2, amores, por gentileza. O pecado relacionado à ação. O autor faz comparação a ação pecaminosa, a concepção de uma criança. Como é que se dá a concepção de uma criança no ventre? Há uma junção do gameta masculino com o gameta feminino, uma relação íntima, não é? E aí, essa junção do gameta masculino com o feminino, aí juntando a concepção. E a partir da concepção já é uma vida, ali já tem alma, e aí essa criança se desenvolve até ela nascer. Assim é o pecado. O pecado, ele nasce de um pensamento. A Bíblia diz assim, ó: não expõe a vossa ira ao sol. Porque pensar mal contra alguém é pecado. Mas aí, você lembra que a Bíblia diz que um abismo gera outro abismo? Caim, lá no slide anterior, tinha a palavra Caim lá. Coloquei lá de propósito. Caim, quando ele foi reprovado por Deus, juntamente com a sua oferta, ao passo que seu irmão Abel e a sua oferta foi aceita, a Bíblia diz que ele irou-se contra Caim, ou seja, Deus reprova Caim, ele ira contra seu irmão Abel. E aí, Deus vendo ele com o semblante caído, Deus fala assim: olha, Caim, por que estás triste? Por que decaíste o teu semblante? Se porventura tivesse tu procedido bem diante de mim, não teria tu sido aceito? Olha, o pecado jaz à porta do teu coração, o teu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. O pensamento, aí o próximo slide, por gentileza, o pensamento em si é pecado, mas às vezes nós vacilamos e não controlamos os nossos pensamentos, mas nós podemos controlar as nossas ações. Às vezes nós vacilamos, pensamos algo, nos iramos, mas aí a gente não pode deixar com que esse pensamento ruim se materialize, porque senão ele vira uma prática, um ato, certo? Então, eu pensei: Senhor, me perdoa, pensei mal de uma pessoa, me perdoa, e eu não levo isso à frente, eu domino, não deixo transformar em ato. Mas aí, ele vira um pensamento, eu pratico o ato, e aí depois do ato praticado, vem o hábito. Vem pensamento, prática do ato, e depois vem o hábito. Isso é abismo gerando abismo. A Bíblia diz que um homem que não tem domínio de si é como uma cidade edificada sem muro. O que é isso, pastor? Todo mundo passa por ela. Nós temos que ter controle dos nossos pensamentos. Nós não podemos deixar com que os nossos pensamentos ruins se materializem. Porque só o pensamento ruim, ele é mau, é pecado. Mas aí o dano é só nosso. Mas a partir do momento que esse
pensamento pecaminoso se torna uma prática, ele vira um ato. E uma vez virando um ato, com certeza, ele vai se proceder e virar um hábito. E aí, meu irmão, você passa de pecador para ímpio. E aí nós vamos ver isso também. Eu comparo realmente nessa situação, próximo por gentileza, amor. Eu comparo essa situação de pecado assim, como um semáforo. Esse semáforo, onde que você for no mundo, você vai ver essas três cores aqui. Elas são, é universal, vamos dizer assim. O verde, o amarelo e o vermelho. Se você, por exemplo, se aqui no semáforo vertical e no semáforo também horizontal. Ele tem uma sequência, ele começa no semáforo vertical, ele começa de baixo para cima, verde, amarelo e vermelho, e no semáforo horizontal ele começa também da esquerda para a direita, verde, amarelo e vermelho. Onde você chegar. Então, o verde ele está dizendo assim, ó, pode ir, fica numa boa, você está livre para ir, vai, é a sua vez. Mas acendeu a luz amarela, está dizendo advertência. E acendeu a vermelha, diz assim, ó, pare, porque se passar, é problema. É assim também é o pecado. O Espírito Santo, ele nos alerta. Eu coloco aqui como semáforo da consciência humana, para você entender. Mas em outra ocasião eu chamo isso também de semáforo do Espírito Santo. Porque Deus diz, epa, para lá, não faz isso não, porque se tu fizer, tu vai se dar mal. Por isso que é bom consultar a Deus, irmão. Por isso que é bom o crente dobrar os seus joelhos e colocar, submeter as suas vontades à vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E acima de tudo, ela é soberana. Amém? E os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos pensamentos. O próximo. 1.3. Do pecado à iniquidade. A iniquidade resulta de pecados repetidos, ou do estado pecaminoso voluntário e consciente. O iníquo peca por prazer, e não sente mais remorso ou arrependimento. Irmão, todos nós pecamos, todos nós falhamos, todos nós em um dado momento da nossa vida, nós desobedecemos a Deus. Mas o que tem de nós fazermos? Ah, pastor, então como é que eu vou ficar? Olha, existe perdão. Para o pecador existe perdão, mas para o iníquo ele deixou a forma natural, ele deixou com que aquele estado de pecado se transformasse em iniquidade, ou seja, ele começa a rejeitar a correção de Deus. Aconteceu isso com Saul. Aconteceu, sabe com quem? Com Judas. E aí ele se torna um iníquo, e aí vai inferir lá nos fundamentos que nós lemos, que uma vez a pessoa conhecendo a verdade, e virando as costas para a verdade, para as advertências, para as correções de Deus, ele se torna um iníquo. A Bíblia diz que Deus repreende, outras traduções dizem que Deus açoita ao filho a quem ele ama. E se nós somos filhos, logo nós aceitamos a repreensão. Mas se nós a desprezamos, nós não somos filhos, somos bastardos. Todo filho aceita a repreensão do pai, pastor, porque é boa. E se Deus é nosso pai, é bom que ele nos repreenda, porque o repreender de Deus nos traz no futuro alegria de poder ver a face dele. Então o iníquo é esse, que deixa o estado, uma sequência de pecados, de desobediência que o leva ao estado de iníquo. E aí, meu irmão, é como Paulo diz assim, ó, o irmão que diz que é irmão e não é, vamos fazer o seguinte, que ele seja entregue a Satanás, o corpo seja entregue a Satanás, para que a alma seja querida no dia de Cristo. Tópico 2, pecar é desviar a adoração devida somente a Deus. Pecar, ou outra concepção aqui do autor, pecar é desviar a adoração somente a Deus. Nós falamos muito aqui a palavra aleluia, né? Aleluia, aleluia, aleluia. E aí, o pastor já ensinou bastante isso aqui, que não é aleluias. Essa palavra não tem essa variação.
de número, né? É aleluia. Aleluia significa adoração a quem é devida. Aleluia significa adoração a quem é devido. A quem nós somos devedor da nossa adoração? Somente a Deus. Então, se nós tiramos essa adoração de Deus e adoramos a esposa, adoramos o esposo, adoramos os pais, adoramos os filhos, ou adoramos nosso carro ou a nossa casa, nós estamos direcionando a nossa adoração. O nosso coração se desvia do propósito ideal, porque Deus criou um espaço dentro de nós que só cabe a presença do Espírito Santo, e a Ele toda honra, glória e louvor. Amém? Aleluia. Então, pecar é desviar a adoração devida somente a Deus. 2:1. O pecado de venerar astros. O pecado de venerar astros. 2.1. O primeiro mandamento da lei moral ensinado à nação de Israel era adorar somente a Deus. Quando Israel fez um bezerro de ouro, Deus abençoou muito eles. Aqui eu tive a oportunidade de falar numa pregação. Deus abençoou tanto eles, pastor, que eles tropeçaram nas bênçãos. Infelizmente, tem pessoas que estão tão abençoado que ele tropeça nas bênçãos. Você conhece alguém que já foi assim? Israel foi tão abençoado, Deus abençoou tanto que eles tropeçaram, foram inventar. Em vez de dar adoração, Moisés lá no monte falando com Deus, e Deus trazendo a bênção para eles, e eles desviaram e foram fazer um bezerro de ouro. Deixaram de respeitar e de seguir as leis morais, que o primeiro mandamento diz: adorarás somente a Deus e a Ele prestarás culto. Eles se desviaram disso. Está lá no Decálogo, Êxodo, capítulo 20, a partir do versículo 1 ao 5, a gente vê isso. O próximo, para o autor, a idolatria, eu errei aqui, Amós, eu quero esse daí seu, vamos lá. Para o autor, a idolatria é gastar sal com carne estragada. Eu errei nisso aí, irmão. Mas Deus vai me dar a interpretação aqui, tá? Passa o próximo, Amós, por gentileza. Tá, volta o outro, por gentileza. Volta, o do autor lá. Para o autor, os ídolos gastar sal com carne estragada, ou seja, o sal perde a função. Ou seja, você pegar a sua fé, que o mundo diz assim: o homem tem que ter fé em qualquer coisa. O homem precisa ter fé. É isso que a gente ouve por aí, na fé secular. O homem tem que ter fé, ele precisa crer em alguma coisa. Você já ouviu isso aí, não já? O homem precisa crer em alguma coisa. O autor da revista, ele diz que a fé fora da direção de Deus, ou a pessoa tem uma fé que não é no Salvador, no Senhor, é pegar sal e jogar na carne estragada. O que é isso, pastor? Vou lhe explicar. O sal, ele tem uma função, dentre as funções do sal, ele tem uma função de preservar. Lembra lá que não tinha geladeira lá no interior? Você salgava as coisas para não estragar? Então, uma das funções do sal, dentro das suas preciosidades, era colocar o sal para preservar. Se você tem uma fé que não é no Deus Salvador, é você pegar um ônibus acreditando que vai para o plano piloto e ele tem direção para Taguatinga. Você nunca vai chegar no seu objetivo. É isso que ele está dizendo aqui. É pegar o sal, que tem a sua preciosidade, e jogar em carne estragada. Qual vai ser a função do sal depois que a carne já estragou? Nenhuma. Então, você pegar a sua fé e desviá-la de Deus, é como você pegar o sal precioso, que na antiguidade ele tinha valor igual ou superior ao ouro, e a palavra salário vem de sal, eu acho que você já ouviu isso. Então, ele era precioso, era pegar a preciosidade do sal e jogar na carne estragada. Ou pegar a sua preciosa fé e direcioná-la para aquilo que não é devido. Ok? Próximo slide, por gentileza. Paulo e Barnabé, depois de terem sido usados por Deus para curar um homem em Listra, foram chamados pelos seus moradores de Júpiter e Mercúrio. Ou seja, a Barnabé eles chamaram de Júpiter e a Paulo chamaram de Mercúrio. A gente sabe que Júpiter e Mercúrio são dois planetas, são dois dos planetas da nossa do sistema solar, né? O Mercúrio é o menor e o Júpiter é o maior. E aí
lá quando você vai ler Atos dos Apóstolos, você vai ver, eu esqueci de botar a referência aqui, você vai ver que eles chamaram Paulo de Mercúrio, porque Paulo tinha a palavra, ele que falava, e Barnabé chamaram de Júpiter. Não sei se essa diferença de tamanho deles. Então, eles, quando viram Paulo sendo usado por Deus para fazer aquela cura, eles foram lá, pegaram um animal e iam sacrificar, iam adorar a Paulo. E aí Paulo não aceitou essa adoração, porque nós temos que ter esse cuidado de não sermos venerados, precisamos ser respeitados, precisamos ser amados, precisamos ser compreendidos e compreender, mas jamais venerado. Porque é uma sedução de Satanás no coração da pessoa. E essa eu chamo de síndrome de Lúcifer, ser adorado. Nós temos que ter cuidado com isso. Isso é uma sedução que vem e o homem é propenso a isso. E Paulo rejeitou isso. E ele, depois de ter rejeitado, ele ainda foi apedrejado. Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associado aos demônios. Isso aqui é forte, irmão. Não existe ídolo, irmão. Ídolo não existe. Ídolo é um pensamento desvirtuado de quem não conhece a Deus. Não existe ídolos. Paulo diz que os ídolos dos coríntios, né, do povo de Coríntios, Paulo escreve essa carta aos coríntios, ele diz que os ídolos que eles adoravam lá, que o povo de Coríntios adorava, eles não adoravam a ídolo, porque o ídolo nada é. A adoração deles era direcionada a demônios. E você vai entender isso quando você compreende que existe uma guerra de reinos. Satanás quer sempre tomar o lugar que está dentro do seu coração, que é devido só a Deus. Satanás quer tomar, e o Espírito Santo está dizendo assim, vigiai e orai, porque Satanás, o vosso adversário, está ao redor de vós, buscando a quem possa tragar. Então nós temos que ter cuidado. Então Paulo diz, não existe ídolo, ídolo é uma criação, é da mente da pessoa. Ele vai, aí ele diz assim, o pecado de venerar pessoas ou coisas. Pecado de venerar pessoas ou coisas. Temos que ter esse cuidado. Não podemos venerar os nossos filhos. Por melhor que sejam os nossos pais, nós não poderemos venerá-los. Jesus disse assim, aquele que não deixar pai, mãe, filho, casa, emprego por amor de mim, não é digno de mim. Ou seja, temos que amar a Deus sobre todas as coisas. O pecado de venerar pessoas ou coisas. 2:2. Palavras do autor. A sociedade atual é propensa à criação de ídolos, imaginação de ídolos. Isto resulta, talvez, da falta de fé, pela pouca intimidade com Deus. E, com isso, cria os seus próprios ídolos, deixando de dar a Deus a adoração devida. Aí você vai ver como referência o autor coloca lá, ele coloca como Mateus 6:24, que ele diz assim, não podereis adorar a Deus, ou servir a Deus e a Mamon. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos a riqueza desse mundo. Não tem como, o meu coração está dividido, né? E também eu não posso deixar de reconhecer a importância de Deus para mim, eu não posso. Eu tenho que ter esse cuidado. A minha adoração é devida a Deus. A sociedade hoje tem os seus ídolos, né? A moça quer andar como a atriz da novela, o cantor, o rapaz quer cantar igual ele, alguém quer pregar igual o pregador tal, alguém quer, enfim, as pessoas são propensas a criar os seus ídolos, e a gente tem que ter cuidado com isso, porque seguir somente a Deus. Uma das maiores pregações do pré-reformismo, uma das maiores pregações dos pré-reformistas e reformista contra o cristianismo de Roma era concernente à idolatria. Das 95 teses de Lutero, lá na Reforma Protestante do século XVI, onde que ele pegava forte era contra a idolatria. E passou, irmão, infelizmente. Eu falo isso com tristeza de coração. As igrejas evangélicas, as igrejas ditas lá no início protestante, está cheia dos seus ídolos, infelizmente.
Temos que ter cuidado com isso. A gente vê isso, tá? Temos que ter cuidado com isso. 2.3, o pecado de venerar entidades místicas. Aí o autor diz assim, ó, em nosso país temos a diversidade de ídolos para atender todos os gostos. O que diz a Bíblia acerca disso? É verdade, o Brasil tem ídolos para todos os gostos, tem isso mesmo? Tem? Você vai, a cidade é nome tal. Você vai para lá para o norte de São Paulo, você vê tal. Você vai para o sul, tudo. A rua tal, o templo tal, tudo tem um nome. Desde o início lá. Isso é herança de Roma. Isso é herança de Roma. E às vezes a gente está tão acostumado a viver com isso, que a gente se esquece. Quando você vai ver a interpretação que Daniel deu a Nabucodonosor com a estátua, ele disse que o quarto reino era as pernas de ferro, aí você vai ver que era o quarto reino. Aí você tem vai estudar um pouco a escatologia, que você vai ver quem é esse quarto reino. É Roma. Roma com seu paganismo, infelizmente está impregnado. E é essa coisa, muitas das vezes a gente sai de Roma, mas Roma não sai da gente, a gente continua tendo os nossos ídolos. Temos que ter cuidado com isso. O pecado de venerar entidades místicas, no nosso país temos a diversidade de ídolos para todos os gostos. O que diz a Bíblia acerca disso? Venerar é admiração excessiva por algo ou alguém. O que é venerar? É admiração excessiva. Eu tenho que ter cuidado com a minha admiração. Posso admirar? Posso. Posso reverenciar uma pessoa no sentido de respeitá-la, tirar o chapéu para ela? Posso, mas eu tenho que ter cuidado que essa admiração não pode ser excessiva. Se exceder, passar do limite, vira veneração. E venerar é somente a Deus. Amém? Eu estou correndo que a gente terminar. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundície, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Romanos capítulo 1, versículo 23 e 25. Mudaram a glória. Você desviar a adoração para Deus e direcioná-la à criatura ou objetos é veneração e é pecado e leva à morte. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não fala, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornam-se semelhante a ele os que os fazem, e tanto quanto aqueles que neles confiam. Sabe, você fala assim, irmão, como é que pode a pessoa fazer isso? Ficou cego. Olha a Bíblia aqui, diz. A Bíblia diz que ficou, tem olho e não consegue ver, tem ouvido, você fala, entra no ouvido, Milena, e sai em outro. Você vai morrer falando, e a pessoa, sabe por quê? Porque Satanás cegou o entendimento do incrédulo para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho e ele venha a ser salvo. Tópico 3. Pecar é mostrar indiferença à grande obra de Cristo. Pecar é mostrar indiferença à grande obra de Cristo. 3.1. A falta de fé em Cristo abre caminho para uma vida pecaminosa. Será que é verdade isso? A falta de fé em Cristo abre caminho para uma vida pecaminosa? Será que isso é verdade, irmão? Pecar é mostrar indiferença à grande obra de Cristo. O que se fazer com uma pessoa que desprezou a obra do Senhor? Qual é a esperança que se tem, Everton, com uma pessoa que virou as costas para Jesus? Uma pessoa que foi dada a ela a oportunidade de se arrepender e alcançar a vida eterna, e ela virou as costas. Hebreus capítulo 2 diz assim,
Sabei que tão grande salvação é chegada até vós, mas não façais pouco caso, mais ou menos assim, e virais as costas, porque se nós rejeitarmos o plano da salvação, nada terá mais para nós como esperança. Irmão, eu vejo a igreja como a única oportunidade que tem para o pecador. Se ele desprezar, já era. Isso é sério. Infelizmente, tem muitas pessoas desprezando. Judas desprezou. Saul desprezou. Muitos outros desprezaram. Mas graças a Deus nós estamos aqui e aceitamos a fé em Cristo. Você pode dar glória a Deus? A fé em Cristo é fundamental para determinar a nossa maneira de viver. A fé em Cristo é fundamental para determinar a nossa maneira de viver. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Por que que eu creio que Deus vai guardar a minha casa dessa pandemia e que o sangue de Jesus, como lá no Egito, o sangue do Cordeiro, estava nos umbrais das portas e da casa dos israelitas? Eu sei, aleluia, que o sangue de Jesus, aleluia, está lá nas portas da minha casa, e Deus há de me livrar. Mas se Deus não me livrar da Covid, e a Covid me levar, eu vou ver a face de Jesus, aleluia. Eu tenho certeza disso. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. 3:2, Cristo representa o ato final de quem quer vencer o pecado. Cristo representa o ato final de quem quer vencer o pecado. Eu só tenho como vencer o pecado, irmão, se Cristo estiver em mim. A Bíblia diz assim: Cristo em mim, esperança no amanhã. Diz assim, se Ele é por nós, quem será contra nós? Operando Ele em nós, podemos todas as coisas, porque Ele nos fortalece. Mas Cristo representa o ato final. O ponto final da minha vida tem que estar em Cristo. Pode cessar toda obra, mas Cristo tem que ser o ponto final da minha vida, porque sendo Ele o ponto final, irmão, eu alcançarei a face do Mestre adorado. Aleluia, glória a Deus. 3.2, quem rejeita o plano de salvação, o faz por sua própria escolha, conta e risco. Quem rejeita o plano da salvação, o faz por sua escolha, pela sua conta e pelo seu risco. Ninguém, diz a Bíblia, vai chegar diante do Senhor, pastor Geraldo, inocente. Olha só, ninguém vai chegar diante do Senhor inocente. Ah, pastor, mas a igreja não está cumprindo com o papel. Irmão, se a igreja não cumprir com o seu papel, Deus vai cumprir com o papel dele. Quando Jesus ia morrer na cruz do Calvário, e Satanás seduziu os gregos, e foram lá e buzinaram no ouvido de Filipe, e chegaram para Filipe e falou assim, fala para ele vir aqui. Ele falou assim, manda um recado para eles: o grão de trigo vai cair na terra e vai morrer, e quando ele morrer, ele vai brotar e vai dar muitos frutos. E aí em outra parte Jesus diz assim, se eles se calarem, as pedras clamarão. Se a igreja não cumprir com o papel dela, Jesus já tem cumprido o papel. Ninguém vai chegar, irmã Glória, diante de Jesus se dizendo inocente. Ninguém. A Bíblia diz que naquele grande dia abrir-se-ão os livros, e no livro estará escrito as nossas obras, até os nossos pensamentos. Naquele dia, no arquivo eterno de Deus, Jean, haverá julgamento para eles. Aleluia. Não tem como nós dizer que não é. Por isso, quem crer no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Referência da Bíblia, lá da lição que o autor colocou. Por isso, quem crer no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus.
Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Para vencer o mundo e o pecado, eu preciso acreditar que Jesus é o Filho de Deus enviado ao mundo, que morreu na cruz do Calvário para me dar direito à vida eterna. Aleluia. Toda a vida complexa que levamos neste mundo resume em agradar ou desagradar a Deus. Ninguém foge disso aqui. Ninguém foge. Ou você agrada a Deus ou desagrada a Deus. Não tem como. Ninguém. Preste atenção. Ninguém foge disso aqui. Ou eu estou aqui nesse mundo agradando a Deus ou desagradando a Deus. Não tem como. Conclusão. O pecado se origina basicamente em 3 coisas. Primeiro, andar em desacordo com as leis morais de Deus. 2, adorar a criatura em vez do Criador. 3, rejeitar o plano de salvação de Deus. Pois assim como por um só homem veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação daquele que dá a vida. Fim. Tomei 10 minutos do pastor. Me perdoa, pastor. Tentei correr, é difícil, mas que Deus lhe abençoe. Você que está em posse desse vídeo, que Deus lhe abençoe. Você na congregação, que possa esse vídeo ser bastante útil para você e ser uma ferramenta. Que Deus lhe abençoe. Eu peço que você dê uma salva de palmas para Jesus Cristo. Muito obrigado, pastor.